Oi, gente, estamos aqui no Pod Vivax, seja muito bem-vindo, o podcast da Rede Vivax TV. Eu sou Vivian Cirineu, médica, educadora parental, especialista em neurociências. Estou aqui muito feliz de apresentar para vocês esse podcast, onde vamos falar sobre como educar sem palmadas. E para isso trouxe duas convidadas especialistas em saúde infantil, a doutora Francine Nunes, amiga pessoal e psiquiatra, e a Gabriela Galvão, psicóloga e educadora parental. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, Vivi. Obrigada, Vivi, pelo convite. Muito bom estar aqui com você conversando sobre esse tema. É um tema que eu considero imprescindível sobre a criação dos nossos filhos, das nossas crianças. E antes da gente começar até a entrar nesse tema, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como que é o dia a dia de vocês no trabalho com as crianças, com os adolescentes. Pode escolher quem quer começar, quem quer começar com a palavra? Eu posso falar um pouquinho. Eu sou psiquiatra, né? Inicialmente eu atendia só adultos e aí depois com a maternidade eu comecei a voltar o meu interesse para psiquiatria infantil. E você faz parte da minha história de vida, porque em algum momento eu comecei a ter dificuldades na criação dos filhos e aí fui pedir ajuda para você. E aquilo foi tão importante, me ajudou tanto, e aí eu queria poder atender os pacientes com esse olhar, porque faz muita diferença a forma como a gente educa, como a gente cria, para a gente criar de verdade crianças saudáveis. Então eu pensei que, sendo uma psiquiatra da infância que tivesse esse cuidado na criação dos filhos, eu poderia ajudar algumas famílias. E tem sido muito legal essa experiência. Hoje eu tô lá na psiquiatria da Unifesp, eu sou assistente da psiquiatria da infância e da adolescência e tem sido muito interessante. Até pra gente ver, né? Porque tem muitas coisas que a gente vê, muitas doenças que a gente vê nos adultos hoje que começaram lá atrás. Então, até 75% dos transtornos mentais dos adultos tiveram início na infância e adolescência. Então, é um período primordial para a gente olhar. E aí, por isso que estou aqui nesse momento. Maravilha, obrigada. E, Gabriela, conta pra gente um pouquinho do seu dia a dia. Bom, eu sou psicóloga clínica, então hoje trabalho num atendimento mais focado às mães, né? Fazendo esse atendimento, eu falo que é um pouco um jogo duplo, porque eu tanto estou atendendo ali na clínica, quanto estou fazendo essa orientação parental, enquanto educadora parental. E também trabalho como psicóloga escolar, numa escola de educação infantil, então tô ali cuidando da equipe, né? Tem uma outra profissional que tá com esse olhar voltado para as crianças e eu tô ali cuidando dessa equipe, tem sido um trabalho interessantíssimo. E é impressionante, né? Te ouvindo falar, Fran, sobre a maternidade, porque sou psicóloga desde 2015, me formei em 2015 e fui ter um filho em 2019. E aí o olhar mudou completamente. Minha clínica mudou completamente depois que ele chegou, né? E a gente começa a entender, comecei a olhar e fui aprofundando meu conhecimento, meus estudos em educação parental e tendo contato com coisas que eu não tinha antes, que eu não tive conhecimento na faculdade. E comecei a olhar e falar, gente, estamos falando de educação parental, mas estamos falando de desenvolvimento humano. E comecei a perceber o tanto que aquilo fazia sentido na minha clínica. E comecei a levar uma coisa aqui e outra ali para os pacientes e falei, não, pera, a gente precisa começar a olhar para a infância desses dois lados, né? A infância do adulto que está ali cuidando e a infância da criança. E estamos aí nessa trajetória, neste momento. Vivendo a vida dupla de mãe que trabalha, né? Mãe solo, com um filhote de 4 anos, que é o transformador de todas de cada pontinha da vida, assim. O que temos aqui em comum, todas nós temos somos crianças, mães, né? Somos mães de primeira infância, então a gente está vivendo aí o período do 0 aos 6 anos, que é o período crucial para o desenvolvimento do cérebro, a gente já sabe, onde tem as maiores transformações, e é o período onde também eles nos desafiam mais nos seus comportamentos, né? Recentemente eu fiz uma viagem, conheci uma estrangeira, e aí ela me perguntou, Vivi, o que você faz? Eu fui tentar explicar o meu trabalho como educadora parental para ela.
sobre explicar numa nova maneira de educar para os pais, que eles não precisassem aplicar castigos físicos ou castigos psicológicos. Aí ela olhou para mim assim e disse: mas isso não é só uma questão de inteligência emocional? Me pareceu tão simples a resposta. E eu disse: talvez, porque é muito no dia a dia, na hora que tem um comportamento ali desafiador, na hora que a gente sente raiva, se sente irritado, a gente se sente também pressionado a aplicar uma educação que foi a educação que nós recebemos, que é o que a gente tem ali como conhecido, como que a gente acha que funciona e muitas vezes funciona na hora. Eu acho que essa é a desconstrução que a gente pode tentar começar aqui a fazer. Até mesmo porque tem uma mãe recentemente que eu atendi que me contou a história que ainda batia na filha. A filha tem 11 anos, mas ela me diz assim: olha, você vai me julgar, mas eu faço isso quando eu tento de tudo e nada mais funciona. E o que eu trouxe para ela não é um julgar, porque nós sabemos que a grande maioria da população brasileira ainda faz isso, mas muitos fazem porque não sabem outra maneira de fazer. Porque quando a gente tira o castigo físico, a chinelada, a palmada, né, a ameaça, se não parar agora eu vou bater em você. Se a gente tira isso, o que fica? Eu não vou fazer nada? E também não é isso. A gente tem outros caminhos para ajudar os nossos filhos a se desenvolverem com o seu lado emocional mais saudável. Então, mas eu acho que a chave é exatamente essa, né? Porque geralmente a gente não tem ninguém que nos ensine como fazer. E aí você faz o que fizeram com você. E os nossos pais também não tiveram ninguém que fizessem com eles. Então, quando surgiu a Vivi e falou: eu sei como fazer, ao invés de fazer isso, faça aquilo, é uma luz no fim do túnel. Né? Porque realmente existem formas, a gente pode fazer diferente, mas a gente não até então não sabia como. Então acho bem importante a gente poder falar sobre isso, né? O que fazer, como, né? O que dá para fazer diferente? Porque a verdade é que tem muita coisa que dá para fazer diferente. Sem dúvida. E eu acho que é bem construir essa ideia mesmo, de que a gente tem um pouco formado, eu acho que na sociedade, essa noção de que ser pai é só ser pai. Você tem um filho, pronto, virou pai. E a gente não estuda para isso, a gente não se prepara para isso, a gente não conhece o cérebro da criança, a gente sabe pouquíssimo, em princípio, o que é esperar dessa criança em cada fase, em cada ano, né? Que desenvolvimento vai ser esse? O que vem agora? E aí, se eu não sei nem o que esperar, como é que eu vou me preparar? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que é normal e o que não é. E muitas vezes também vem do desespero. Eu não sei até onde esse comportamento aqui está adequado para a idade dessa criança, se é que é adequado, o que eu devo fazer com isso. Como eu não sei o que esperar, eu vou só reagir. Que é do lugar em que a gente veio, né? Que é de onde veio a nossa criação, é da reação. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu reajo. Sim. E eu reajo. Mas essa falta de consciência sobre o que é esperado para cada idade de comportamento ou não, essa consciência não existe. Por quê? Porque na hora que eu vejo meu filho quebrando toda a minha sala, derrubando tudo, o que eu como pai, como mãe, vou pensar na hora? Eu tenho que corrigir essa criança, né? Eu tenho que educar, eu tenho que disciplinar, eu tenho que dar um jeito. E como que eu vou fazer isso? Exatamente o que a gente está falando aqui, da maneira que eu aprendi. Com quem? Com os meus pais, que aprenderam? Com os avós? E aonde começou, né? Se a gente vai buscar lá atrás, aonde que começou essa história de que a maneira de eu ensinar é batendo, é ameaçando. A gente tem crenças religiosas que trazem isso até hoje, né? A gente tem livros da Idade Média que ensinavam aos pais como aplicar os castigos físicos, como que dar uma surra de verdade para que a criança aprenda. E esse conhecimento é o que foi transmitido. E aí quando a gente vai perguntar assim, funciona bater? Funciona. Para de se comportar? Nem sempre, mas às vezes funciona. Às vezes funciona. Porém, funciona pelo medo. Funciona. E pelo medo, pelo motivo errado, né? Essa criança não tá entendendo como ela deveria se comportar. Ela não tá entendendo o que ela pode fazer de melhor por ela, pela situação naquele momento. Ela tá simplesmente reagindo ao medo. Então ela vai se calar pelo medo, e aí tá atendendo uma expectativa dos pais. Ela vai
muitas vezes reagir por medo, então é a criança muitas vezes que a gente vê batendo, mordendo, chutando, porque ela tá ali reagindo para se defender do que também tá sofrendo de uma outra agressão, né? Ela vai muitas vezes simplesmente cessar o comportamento. Eu paro de fazer. Mas não é porque eu entendi. Não tá bom? Não é isso que eu quero? Que ele pare o comportamento? Depende do que a gente quer para essas crianças. Exato. Eu acho que a gente precisa pensar, enquanto pais, enquanto educadores, que tipo de indivíduo eu quero formar. Né? Essa é a pergunta central, né, Fran? Então, se eu criei um filho com base na punição, com base no castigo, pode até ser que funcione, mas eu vou criar um adulto que vai ser medroso, que vai ser inseguro, que não vai ter as suas capacidades desenvolvidas. Tem uma frase da Lia Luft que eu gosto muito. Ela fala assim: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E é muito isso, né? Aquilo que a gente viveu na primeira infância, né? A forma como se deram as nossas relações, a educação que eu recebi, o afeto, o carinho, o apoio ou a punição e o castigo vai moldar a forma como a gente experiencia as outras relações da nossa vida. Né? Então, até funciona. Se você bate, seu filho vai te obedecer. Mas que tipo de adulto ele vai ser? Que sequelas que ele não vai carregar para a vida toda, né? Eu atendo adultos e muitos adultos que trazem até hoje questões ali da infância e é difícil. E aí eles falam assim: doutora, eu tenho até vergonha porque isso aconteceu quando eu era muito pequeno, mas eu não consigo superar. E a verdade é que é muito difícil mesmo, né? A gente passa uma vida toda ali tentando tirar os traumas da infância. E a ideia é a gente poder, então, fazer diferente, né? Eu falo muito que a infância, eu falo bastante isso na clínica, né? Justo para trazer essa visão para os pacientes. É um livro de receita, né? Então, ali durante esses 6 primeiros anos tão importantes, a criança tá ali anotando referência, entendendo que ingrediente ela usa quando ela tá se sentindo com muita raiva, muito triste, ou o que eu faço com isso. E ela anota. E aí vai chegando na adolescência e na vida adulta, o primeiro lugar que o cérebro vai recorrer é no que ela aprendeu ali naquele primeiro momento, né? Pode até ser que ela consiga, sem dúvida existem caminhos para isso, mudar esses padrões de comportamento, essa maneira de vivenciar o dia a dia, a sua própria dinâmica, mas a primeira referência é essa. Então é muito importante, né, que a gente pense sobre isso. O que eu quero para essa criança? Eu falo que é outra pergunta que eu gosto de fazer. Quem é o adulto que eu espero que bata na minha porta com 30 anos, quando vem me visitar? Quem é essa pessoa que chega pra me ver, né? Esse meu filho, essa minha filha, de que maneira ela tá? Ele tá feliz? Ele tá triste? Ele tá doente? Ele tá super bem de vida? Que caminho é esse que a gente vai fazer até chegar lá? A doutora Francine comentou que atende adultos que trazem algumas sequelas desses traumas de infância, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com transtornos mentais, até outros, né, relacionados a esse histórico da infância. Porém, o que a gente tem é uma grande parcela da população que acredita não ter sequelas, né? Não, que é da onde vem a famosa frase: mas eu apanhei e sobrevivi, eu tô aqui inteirona, né? E tá tudo bem comigo, eu superei, isso foi importante pra mim, né? Que vem desde o poder do discurso materno-paterno dizendo que isso é pro seu bem, você merece. Então, assim, é importante a gente entender que talvez eu não tenha um transtorno mental, como uma depressão ou uma ansiedade, mas alguma sequela todo mundo tem dessa infância vivida dessa violência vivida na infância, porque o nome disso é violência, né? A gente tem que dar o nome correto para o que é a gente ferir a integridade de um outro ser humano. Então, essa violência sofrida na infância, ela pode trazer uma sequela que a principal delas a gente vai ver refletida onde? Na autoestima. Nessa formação da personalidade que acontece até os 6 anos, em que eu visto as máscaras para sobreviver e me adaptar naquele ambiente que eu estou. Então, para que a minha família me ame, para que os meus pais me amem, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser perfeito. Então, de repente, não tem necessariamente um transtorno alimentar, mas assim,
como são as relações dessa pessoa, né? Como é que ela se relaciona com os pares, como é que ela relaciona com a esposa, com o marido, com amigos do trabalho. Então, é uma pessoa que tem ali a sensação de que pode ser autoritária, que pode brigar, que pode falar mais alto e aquilo vai resolver. Então, pode ser até que você esteja relativamente bem, mas qual é a qualidade das suas relações? E como é que você se relaciona com você mesmo? Se a gente entrar aí nessa pessoa que fala, eu sobrevivi e fizer uma análise profunda, eu acho que vai vir bastante coisa. É que geralmente é muito difícil, né? A gente olhar para as nossas questões mais internas. Então, a vida pode acontecer, mas com certeza tem alguma questão ali que ficou. Pode estar mais fundo, mas tem. E outra questão importante que eu acho da gente trazer sobre isso, que é um pouco sobre como é que a gente vai se relacionar com a gente mesmo, que é essa ideia do amor relacionado à violência. Isso é extremamente perigoso. Uma das frases muito comuns é: eu te corrijo assim, eu te bato porque eu te amo. Porque eu preciso te ensinar a ser melhor. Essa ideia de que a criança é uma coisa imperfeita e que precisa ser ali consertada e moldada. Essa pessoa, né, não vou nem falar da criança nesse primeiro momento, mas essa pessoa vai crescer e ela vai olhar pra vida e falar, ok, então. Então, se amor tem a ver com violência, tá tudo bem bater por amor. Tá tudo bem apanhar por amor. E aí a gente tem inúmeros estudos que demonstram o quanto a violência doméstica é muito maior na casa, nos lares de pessoas que sofreram punições físicas durante a infância, né? Então a gente tem que ter esse olhar também. Que tipo de relações a gente vai criando? É só uma palmada, é só uma chinelada. A criança não tem capacidade cognitiva de distinguir entre uma coisa e outra. Exatamente, sua colocação é perfeita, porque eu gosto muito da Bell Hooks, ela fala bastante sobre o amor e ela coloca, é impossível a gente dizer que amor coexiste com negligência, com abuso, com violência, não dá para colocar isso na mesma frase. Então, se tem qualquer tipo de abuso, violência, negligência, não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas amor não é. Então, quando o pai chega e fala, olha, eu te amo e isso é pro seu bem, e bate, é uma confusão enorme, porque você não sabe exatamente o que é amor. E aí você cresce uma pessoa justamente que entende que amor pode coexistir com violência. Então, se o seu parceiro diz que te ama e te bate, tá tudo bem, eu posso continuar nessa relação. Exato. Porque foi isso que eu aprendi. E isso é catastrófico. Em inúmeros sentidos, né? Te ouvindo falar, me lembrei do filme Eutônia, de 2017, que tem uma cena, não sei nem que termo usar, mas uma cena muito forte e interessante sobre isso. Ela tá ali, ela tá apanhando do marido, e aí ela se vira pra câmera. E ela olha pra câmera e fala, tá tudo bem apanhar dele. A minha mãe me batia e dizia que me amava. E é uma cena que traz com muita nitidez o que a gente tá conversando aqui, né? E acho importante também a gente pensar no seguinte: essa criança entende que a sobrevivência dela depende daquele adulto que tá ali cuidando dela. Ela entende isso. Eu não vou sobreviver sozinha. Se todos os adultos do mundo desaparecerem, eu não sei o que vai ser de mim. Eu preciso de alguém pra me ajudar a me alimentar, me vestir, me higienizar, enfim. Ela não consegue questionar o movimento do adulto. Porque a minha sobrevivência depende desse adulto. Então ela passa a questionar ela mesma. Se esse adulto me bate, e tá tudo bem, é por amor, é pra me ensinar, o problema sou eu. E aí ela vai desde muito cedo pra esse lugar onde eu sou inadequado. Onde eu não funciono diante do mundo e da sociedade. Onde eu tenho que ficar o tempo inteiro encontrando uma outra maneira de funcionar, porque a minha não é boa o suficiente. E a gente sabe o quanto disso também vão decorrer inúmeras e inúmeras doenças. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando os pais dizem assim, né? Não, mas eu bato no meu filho, mas ele gosta de mim. Ele me ama. Ele me ama. E ele nunca vai deixar de chamar. Nenhuma criança deixa de amar os pais.
né? Nós precisamos dos nossos pais, da nossa mãe, para nossa sobrevivência. Então, a gente não deixa de amar a nossa mãe que nos bate, a gente deixa de se amar. Exatamente. Isso. Exatamente. Porque aí eu entendo que só quando eu faço alguma coisa muito certinha, eu vou receber o amor. Só que ninguém é perfeito. A gente erra. E aí a gente passa a se culpar e achar que a gente está errado o tempo todo. E aí aquele adulto que fala, eu preciso ser perfeito, senão eu não vou ser amado. E aí fica bem complicado, né? Porque a gente não é perfeito e a gente fica com aquela dificuldade de ser quem a gente é mesmo. E aí a gente tem ali um falso eu, né? Um eu que você vai o tempo todo colocar para a sociedade que não é aquilo que você é de verdade. E isso é cansativo, isso é exaustivo, porque você está o tempo todo usando uma máscara porque você precisa ser perfeito para receber o amor. E sendo cansativo e exaustivo, muitas vezes não é sustentável. De jeito nenhum. E nenhum. aí eu me escondo. Sim. E aí eu me recolho ou adoeço. Uhum. Exatamente. E tem um ponto importante também que a gente não tocou na questão da violência escolar, né? Que a gente tem visto tanto acontecer como fruto de uma violência que ela é normalizada, né? Então, o bullying, ele veio para escancarar essa realidade para a gente, do quanto a gente ainda precisa olhar para isso. Então, eu queria que vocês até comentassem um pouquinho qual que é essa relação das palmadas, da criança que apanha em casa e de como ela pode se envolver no bullying, tanto no papel de vítima como do agressor. Eu acho que principalmente essa coisa aquilo que eu aprendo em casa é aquilo que eu reproduzo no mundo, né? Então, se eu tô ali e o meu pai, ele me bate para me educar, parece que bater é uma solução viável, né? Eu vou reproduzir aquilo que eu aprendo em casa. Então, as crianças que apanham são, sim, crianças mais agressivas. Esse é o recurso que elas têm. Elas não aprendem outro recurso. E aí, extrapolando essa coisa do bullying. E aí também aquele que pratica e aquele que sofre o bullying, tá bom, eu recebo essa bronca em casa, meu pai me xinga em casa também, então eu acho que é algo que é naturalizado. E a gente tem o terceiro papel também, que a gente sempre esquece de falar, né? Além da vítima e do agressor, do espectador, que está assistindo paralisado e não faz nada, e não ajuda, e não defende, e não se envolve, porque ele também está naturalizando toda aquela situação, porque ele entende que aquilo é o normal. Aquela violência que está acontecendo, ou o outro que apanhou mereceu apanhar, né? Ou então também não me envolvo, porque eu tenho medo, obviamente. Mas a gente vê em toda essa dinâmica, né, das violências nas escolas, de tudo que está acontecendo no nosso país e nos Estados Unidos, que tem essa cultura de violência muito grande. Lá tem estados que ainda hoje é normalizado a palmada nas escolas para educar. Então a gente continua aceitando e pagando o preço. E a Alice Miller fala isso, né? Tudo que a gente faz na infância volta integralmente para a nossa sociedade. E hoje a gente está pagando ainda o preço dessa história. Então, assim, trazendo um pouco mais de consciência, como que a gente sai disso, né? Qual é o outro caminho? O que a gente pode fazer para educar os nossos filhos quando eles cometem um erro? E eu quero ensiná-lo de verdade por que ele errou, como que ele vai fazer para não repetir esse erro. Né? Acho que a gente parte do ponto, primeiro, de aceitar o erro. Né? Sim. E aí a gente comentou um pouquinho sobre o nosso perfeccionismo, a nossa dificuldade de estar sempre certo, de sempre aceitar, que veio disso. Né? E como que a gente pode hoje, como adultos, como pais, como mães, tolerar um pouquinho mais esse erro dos nossos filhos. Eu acho que antes de mais nada, é importantíssimo que a gente passe a se investigar. Por que esse erro me incomoda tanto? É um erro de fato ou, de novo, é uma expectativa minha que tá ali meio desajustada, né? Eu devia estar esperando outra coisa. Essa investigação, ela é muito importante porque ela vai inclusive contar pra gente dos nossos gatilhos, né? Esse incômodo todo que me vem antes que eu dê a palmada, antes que eu dê a chinelada, que eu aplique qualquer castigo. De onde ele vem? Que história esse incômodo me conta? Então, acho que é extremamente importante partir daí, dessa observação. Tá, eu observo... Gabriela, vamos lembrar só assim, que às vezes uma pessoa nunca nem ouviu falar no que é esse tal do gatilho.
que pode estar assistindo a gente, né? O que é o gatilho? A gente fala que o gatilho, ele é qualquer elemento, e aí a gente vai falar muito de elementos sensoriais, então um som, um cheiro, alguma coisa que a pessoa viu, ou um toque que ela sentiu, a temperatura, né, muito do sensorial, e que vai disparar nesse corpo uma série de reações ou de emoções, né, em alguns casos. Então, às vezes eu nem sei o porquê, mas eu me percebo ali com muita raiva. De onde é que veio essa raiva? Qual foi esse gatilho? Que sensação primeira foi essa que eu tive que me fez ir para esse lugar de sentir isso? Então eu vejo que no caso dos castigos físicos, essa é especificamente uma coisa que a gente tem muito forte. Quando essa criança erra e esse erro me incomoda, ele me pega, eu sinto. Muitas vezes os gatilhos vão vir lá da nossa infância, porque é, né, mais uma vez a reprodução do que a gente viveu. Então eu tenho ali, me vem uma vozinha, não sei se vocês chegaram a sentir isso depois de se tornar mães, mas eu falava que eu ouvia minha mãe falando comigo. Então eu tava ali fazendo alguma coisa, tinha ali um comportamento daquela amorosidade que é o meu filho, e aí vinha a voz dela na minha boca, assim, quase como se eu pudesse repetir a situação que eu tinha vivido, né? E na hora da palmada é a mesma coisa. Por mais que eu acredite, né? Em alguns casos as pessoas acreditam que a palmada é o único recurso. E a gente pode até falar mais sobre isso. Mas na hora que eu levanto o chinelo, que eu levanto a mão pra bater, que impulso é esse que eu tenho? Que ímpeto é esse que eu tenho? É uma lembrança? É uma recordação? O que é isso? Né? Então eu acho importante fazer essa investigação para que a gente possa, a partir dessa investigação, entender o que eu posso fazer. Porque se esse erro me incomoda, porque eu não sei o que esperar, então eu vou procurar profissionais que me orientem quanto ao que esperar dessa criança. Eu vou procurar uma médica que me diga, olha, nesta fase o seu filho vai bater, vai morder, vai te desafiar, vai ser difícil, vai te testar, se for esse o termo que decidirem usar. Se eu tô batendo só pela reação, então aquele comportamento do meu filho me deixa com raiva, né? Eu falo que em casa eu tenho um grande problema que é o grito. Quando o Anthony grita, eu fico extremamente desorganizada. Eu também sou assim. Eu fico com muita raiva. É quase... E aí vem de lá de trás. Quem você pensa que é pra gritar comigo desse jeito? E aí eu tenho aprendido a me organizar nesse lugar. A partir da autoobservação. Por que esse grito me incomoda? Porque ele tá só vivendo a vidinha dele sendo criança. E crianças de 4 anos gritam. Ele não tá cometendo um erro. Ele não tá fazendo nada de errado. Não significa que você vai deixar ele ficar gritando em todos os ambientes, em todos os lugares, né? Você vai ter uma conversa. Nós moramos num apartamento. Então, sim. E aí, eu falo que se tivesse um passo a passo, eu acho que o primeiro lugar é esse. É se observar. E em seguida entender. Essa criança tá fazendo mal pra ela mesma? Tá fazendo mal pra alguém ao redor? Tá fazendo mal pro ambiente? Tá, então beleza. Como é que a gente reorganiza as coisas para que ela tenha a sua necessidade atendida? O carinha gosta de gritar, faz bem pro corpo dele. Então vamos gritar onde dá para gritar? Vamos dar uma volta? Vamos na praça? Tem uma praça enorme perto de casa, lá não vai incomodar ninguém. Tá tudo bem, vai sair correndo gritando e tá tudo certo. Dentro do apartamento não dá para gritar, amor. Esse horário a gente não pode, né? E aí, trazendo essa conversa e fazendo essa construção com as crianças, mesmo as muito pequenas. Porque a gente tem também essa ideia de que, não entende cada palavra. Pode ser que ela não saiba responder da maneira como a gente espera, mas elas entendem. Então, é fazer essa construção, sabe? Primeiro eu me escuto, eu entendo qual é o problema, eu entendo se tem ali um erro. Se tem um erro, eu entendo como é que eu posso ajudar essa criança a corrigir. A gente fala muito do copo, caiu o copo, quebrou. O que a gente vai fazer? Vou gritar com essa criança, vou bater nessa criança porque o copo quebrou. Eu vou ajudar essa criança. Quando um amigo, um adulto, derruba um copo e quebra, como que a gente reage? Imagina, tá tudo bem, pode deixar, eu limpo, não precisa se preocupar, eu faço isso, tá tudo bem. Geralmente é assim. Então, ajudar essa criança olha, filho, vem cá, vamos fazer isso junto? Vamos limpar junto? Não vai se machucar, vamos colocar um chinelo? Eu pego a vassoura, você segura a pá. Como é que essa criança pode se envolver nessa construção do que é o comportamento que a gente espera? Porque se a gente não sabe, ela também não sabe. Então, eu preciso contar pra ela, né? Não adianta eu querer ali que ela surja com ideias maravilhosas e um comportamento perfeito se ela não sabe. Esse
esse é o nosso papel, afinal de contas, não é? Orientar, mostrar como o mundo funciona, explicar sobre as regras, né? Exato, mas aí eu fiquei pensando, né, esse é o cenário perfeito, incrível, mas e aí quando a gente chega cansada, que a gente trabalhou, que a gente teve problema no trabalho, a gente também fica mais vulnerável, né, e aí eu entro naquela importância da gente poder estar se cuidando, da gente poder olhar pra gente. Tava conversando ontem lá com um grupo de amigos no ambulatório, né? E eu falando o quanto que é importante a disciplina positiva. E essa minha colega trouxe isso. Ela falou assim, mas eu chego tão cansada e aí eu vou ter que ir falar com meu filho direitinho. Eu falei, vai. Vai! Isso se chama educar. Veja, essas são suas questões. E as suas questões você precisa resolver. Não sei o que você vai fazer. É terapia, é meditação, é atividade física, é mudar de trabalho, eu não sei. Mas é nossa obrigação estar bem, né? Claro. Isso não é fácil, mas a gente precisa procurar estar bem para a gente conseguir ter essa tranquilidade, essa calma, a gente conseguir se regular para a gente ensinar o nosso filho como é que se regula. Exatamente. Né? Não podemos criar uma expectativa de que, assim, eu sempre vou estar bem. Nós não estaremos bem, nós estaremos cansadas, sobrecarregadas como nós somos mesmo. Porém, eu acho que a questão é saber não... Sabe o famoso damage control? Assim, o controle de danos é você não prejudicar, você fazer o mínimo possível. Então, se eu tô num dia que eu cheguei exausta, cansada, e eu tenho que lidar com um comportamento muito difícil da criança, olha pra você primeiro, passa o zíper na boca mesmo. E essa ferramenta eu ensino como uma das mais valiosas para todas as mães que eu atendo. É o zíper. Porque na hora que você tá irritada com o comportamento da criança, você vai falar algo que não é eficaz. Você não vai ajudar. Sim. Você pode piorar a situação. Então espera um pouco, vai beber uma água, né? Tentar se acalmar primeiro. Esse eu acho que é o grande segredo. Nenhum comportamento tem que ser corrigido na hora, a não ser que tenha um risco muito grande. Exato. Uma criança batendo na outra, uma com um risco de cair de cima, sei lá, subir em cima do armário. Se tem um risco muito grande para si ou para o outro, claro, você vai intervir na hora, agindo, não falando. A gente fala muito, e o agir, claro, com respeito, né? Não é o agir na palmada, é o agir tirando da situação de perigo. Daqui a pouco eu resolvo. Sim, isso acontece em casa, gente, né? A gente tá falando aqui, a gente se cuida, mas às vezes eu tô mais irritada, vem algum gatilho que pega, e aí eu e meu marido, a gente já tem uma combinação assim, tipo, quando eu tô muito mais irritada, mais surtada, ele vai e ele assume, e vice-versa. Mas tem aquele momento que, e eu até falo pros meninos, a mamãe tá irritada, a mamãe vai ficar um pouquinho quietinha, daqui a pouco a gente conversa. E eu saio de cena. Porque honestidade emocional funciona muito, porque eles entendem. Eu não tô bem, eu tô irritada, eu preciso de um tempo pra me acalmar. E ajuda também com que eles aprendam a fazer a mesma coisa, né? Então daqui a pouco você vai ter aquela criança que chega e fala, eu tô muito irritado agora. A gente pode falar disso daqui a pouco. A minha que tá mais velha, que tem 6 anos, ela já fala assim pra mim, mamãe, respira um pouquinho. O meu, esses dias, ouvi é a sua raiva que tá falando comigo, né? Uau! Eu falei, meu amor, é a minha raiva, você tem toda a razão. A gente conversa daqui uns minutinhos, tá? Eu já volto. É isso, porque a gente vai se irritar mesmo com muitos comportamentos da criança, né? A questão é o que a gente vai fazer com esse comportamento. Passando esse olhar por nós, né? Como que eu posso me regular, me acalmar e pensar no que é mais eficaz. Que os erros, a gente precisa encará-los como oportunidades. Então, todos nós temos o direito de errar. As crianças têm o direito de errar. E eu não posso criar uma expectativa de que meu filho errou, eu já ensinei e ele fez de novo. E ele vai fazer outra vez, porque ele precisa repetir 1 milhão de vezes para aprender o jeito certo. A gente aprende por repetição. Exato. Não é? Na repetição. E a gente sabe que vai errar e vai corrigir, vai errar e vai corrigir. Não, mas eu já ensinei pro meu filho que ele não pode gritar aqui. Mas aí a gente precisa lembrar também que eu sei conscientemente o que eu não posso fazer. Porém, eu preciso de uma área aqui no meu cérebro, que está no meu córtex pré-frontal, que é o autocontrole, a capacidade de eu sei que eu não posso agir aqui, eu tô com raiva do meu chefe, eu não posso bater nele, então eu me seguro. Agora, a criança, ela não tem o autocontrole desenvolvido, então mesmo sabendo,
teoria, o que ele não pode fazer, ele acaba fazendo, ele acaba agindo pelo calor das suas emoções também. E eu preciso desenvolver essa paciência para entender que ele está no processo de aprendizado. Está crescendo, é uma criança, né? E isso tudo a gente consegue quando a gente vai entendendo um pouquinho mais, como você disse, né? O estudando, o desenvolvimento infantil, o mínimo necessário para que eu consiga educar de uma maneira que eu vou criar um ser humano depois que vai ser empático, resiliente, ter bons relacionamentos. Tudo, né, de bom que a gente quer construir. E que vai ter uma autoestima, e que vai ser autêntico, e que vai viver essa vida com gosto. E que não vai estar ali, meu Deus, como é que eu me encaixo? Né? Para quem eu preciso ainda agradar, né? E que não vai se subordinar a uma relação de trabalho ali que você tem um chefe que é abusivo, né? Por medo. Né? A gente estava falando do bullying e, de novo, a história do bullying e do medo, né? É esse, eu não vou fazer nada, porque é assim que é, e eu não vou pedir ajuda, eu nem vou contar, porque a quem eu vou recorrer? Não tenho a quem recorrer, então não vou. Eu acho que uma das grandes dificuldades, assim, então, quando a gente quer tirar a palmada, né? O que a gente põe no lugar, né? Porque aí, assim, aí a gente vem com a conversa, né? Não, a gente vai colocar o diálogo. Mas o diálogo não resolve na minha casa. O meu filho é terrível, né? Aí, o famoso, meu filho é muito difícil, não tem jeito. E a conversa não resolve. Então, como que a gente pode trazer, assim, acho que um quentinho no coração mesmo das mães, das avós que assistem a gente, para entender que não é só o diálogo que vai resolver, é talvez um olhar para as necessidades da criança, enxergar o que uma criança precisa para se desenvolver de uma maneira saudável, né? E de como ela pode, se sentindo amada, acolhida, ir construindo a sua boa autoestima para que ela, consequentemente, se comporte melhor. Porque o Rudolf Dreikurs, né, um dos precursores da disciplina positiva, ele falava isso. A criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. É a criança que precisa chamar atenção. E que precisa dar atenção. Muitas vezes é isso que acontece, né? Ah, mas faz de tudo para chamar minha atenção. Porque precisa. Então, se precisa, eu vou oferecer. E aí eu acho que esse é o ponto. Quando a gente tira a palmada, o que a gente faz? Do que a gente precisa? Antes de mais nada, de um adulto atento e responsivo. Então, atento, porque eu vou olhar essa criança e entender que todo o comportamento dela é uma comunicação. Ela está me contando uma coisa que ela não sabe me dizer com outras palavras. Às vezes eu preciso da sua atenção, eu preciso do seu colo. E que vai vir na forma de um comportamento desafiador, vai vir numa batida, vai vir num grito, porque ela não tem capacidade verbal de expressar o que ela está sentindo. Esse adulto olha e fala, entendi, tá faltando um colo aqui. E oferece para essa criança o que ela precisa. E aí ele responde a essa necessidade. Automaticamente, os comportamentos desafiadores vão diminuir. Porque é isso, a criança, quando se sente bem, ela fica bem, ela se comporta melhor, né? Do jeito que eu tô falando, eu consigo ouvir as pessoas dizendo, parece simples, mas não é. Tem dois lados. Não é simples. Não é simples, mas é possível, né? Eu acho que é assumir esse lugar de, ok, sou eu o responsável por educar essa criança. Sou eu o responsável por ser margem, por guiar essa criança, por mostrar quais são os caminhos e as regras. E eu vou fazer isso. Eu vou dizer pra ela, olha, aqui a gente não pode gritar. Aqui, carinha lá em casa adora andar descalço. Em qualquer lugar. Na rua, no mercado, em qualquer lugar. Onde ele consegue encostar, ele tá tirando tênis. Mas, meu filho, na rua a gente não pode andar descalço. Você pode, né, machucar o pé. Importante que a gente explique para a criança o porquê que ela não pode fazer aquilo. Mais uma vez, ela não sabe. E de novo, e outra vez, e repetindo sempre, porque o cérebro precisa da repetição para aprender uma nova habilidade, para aprender qual é a maneira correta. Então, a repetição é muito importante.
E o cérebro precisa dessa tranquilidade também para que ele armazene numa memória de longo prazo. Exatamente. Então, se eu estou estressando a criança, ameaçando bater, ou efetivamente, né, dando a palmada, a chinelada, ela vai esquecer. E aí, daqui a umas semanas, daqui a um tempinho, ela repete o comportamento. Porque ela não, de fato, ali, ela não aprendeu nada. O nosso cérebro precisa estar tranquilo para que as nossas áreas da memória vão recebendo aquela informação e armazenando. Porque aí pode ser que mesmo depois ela não vai ter o autocontrole para se controlar, mas aí ela vai lembrar. A mamãe falou que aqui não pode fazer. E aí ela vai tentando de novo, até que ela cria essas neuroassociações na sua cabecinha, né? E vai conseguindo ter um comportamento melhor, mais adequado para o que espera a sociedade dela. Especialmente nesses ambientes, né? Que tá no supermercado, tá no shopping, tá no restaurante. E a gente também naquele lugar de entender que uma criança, por exemplo, até os 3 anos, ela é motora. Ela precisa estar com o corpinho em movimento. Como é que eu posso exigir do corpinho dela que ela fique ali sentada, por exemplo, assistindo um culto durante 1 hora parado, sem se mexer? Ela não dá conta de fazer isso. Então a gente tem que estar no lugar também de querer entender em que fase do desenvolvimento meu filho está. Será que ele é capaz já de fazer isso nessa idade? Né? A gente tocou bastante nessa tecla. Aqui, a Francine tá pensativa. Não, exatamente, porque aí você vai, né? São várias cenas que a gente vai lembrando e é isso, a criança, ela tá ali sendo criança. Eu tenho uma vizinha que ela fala com o marido, né? Às vezes tá aquele caos, assim, eles estão brigando, aí ela olha pro marido e faz assim: ele tem 5 anos. Lembra? Ele tem 5 anos, é uma criança. Como é que a gente vai falar assim com uma criança? A gente esquece, né? E, gente, acho importante falar, né? Nós estamos aqui, não sei de novo se vocês se sentem assim, mas lá em casa, inúmeras das vezes eu me pego dizendo: Gabriela, o que é que você tá esperando? Eu estudo isso faz anos. Eu sei o que esperar. E eu ainda caio em inúmeras armadilhas. Sim. É o grande problema da expectativa. Exato. Que a gente cria fantasia na nossa cabeça. Eventualmente eu tenho que olhar pra mim e falar: ei, menos! Para! E aí, eu fico pensando, né, a tolerância ao erro. É importante que a gente também seja tolerante com os nossos erros. Justamente. E que vai pro lugar do autocuidado também, né, Fran? Então, puxa, de não punir a si mesmo. Ai, eu não devia ter gritado com meu filho, gritei, foi sem querer. Bom, tá bom, gritei, e aí entender por que gritou e tal. Porque se a gente consegue ser tolerante com os nossos erros, a gente vai ser, obviamente, tolerante com os erros das nossas crianças também. Porque senão entra para aquela coisa do perfeccionismo, né? Não posso errar, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu acho que a gente tem que desconstruir muita coisa. Né? Muita coisa que a gente, que foi da nossa vivência, da nossa experiência, pra gente poder de verdade fazer diferente com os nossos filhos. E essa coisa do erro é uma coisa que a gente fala muito lá em casa. Ó, mamãe erra, o papai erra, você tá errando e tá tudo bem. E o que a gente vai fazer com isso? A gente tem esse diálogo muito aberto lá em casa, assim. E é bem legal, porque outro dia o meu filho ficou muito irritado. O vizinho ligou e falou: eu posso ir subir pra brincar com os meninos? Eu falei: pode. E o meu filho não queria. E o vizinho subiu. E ele ficou muito bravo. Ele foi, bateu a porta e não sei o quê. Eu falei: você não falou comigo? Eu cheguei pra ele, eu falei assim: filho, você tem toda a razão. A mamãe errou. Eu não deveria ter feito isso com você. Na hora ele acalmou. Ele se acalmou. Falei: mamãe, e agora? O que a gente faz? Eu falei: não sei, e agora? O que a gente faz? Agora a criança tá aí, vamos ter que brincar. Mas foi muito bonito, como toda aquela raiva que ele tava na hora, ele entendeu. Se sentiu validado, né? Você tem toda a razão. Compreendido. E não devia mesmo, né? Mas enfim. E aí, percebe, nesse movimento, ele não precisa questionar o que ele tá sentindo em função do amor pela mãe. Porque a minha mãe, que me ama, olha pra mim e diz: você tem razão. E aí ele pode sentir qualquer coisa em paz. E falar: tá bom. E aí, mãe, o que a gente faz com isso? Com a situação, com o que eu tô sentindo? E agora? Qual que é o passo? E a criança fica muito mais suscetível, muito mais aberta a aprender, a ter uma outra opção. De falar: ok,
Então tá, você entendeu que eu não gostei? Tá tudo bem com isso? Qual que é o próximo passo? E eles têm sede de aprender, eles querem, se eles pudessem, eles já teriam dominado o mundo, né? Eles estão ali sedentos por isso. Eles sempre vão pedir o próximo passo à medida em que eles se sentem vistos, em que eles se sentem acolhidos. Eu acho que a validação e o acolhimento é outro ponto extremamente importante. Porque como é que eu vou fazer com que essa criança entenda que cometeu um erro e muitas vezes que tá tudo bem errar, né? Eu acho que, concordo com você, Vivi, o erro é uma oportunidade linda de aprender. Quando eu já sei tudo, eu não erro mais e eu não aprendo mais. Então, errar é isso, é uma oportunidade de fazer diferente. Tem outro jeito? Tentei esse, não deu certo, como é que eu faço agora? E eu preciso acolher essa criança nessa angústia de eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, de eu não sei exatamente qual é o próximo passo, não sei o que fazer agora, mãe. Eu pego essa criança e digo, tá tudo bem. Muitas vezes eu também não sei, muitas vezes eu também não tô bem. Qual que é o próximo passo que a gente vai dar? E permitir que essa criança vá fazendo essa construção, muitas vezes, junto com a gente, mesmo que a gente já saiba a resposta. Sim. Porque não é só sobre ter a resposta certa e saber o que fazer, mas é sobre internalizar e sobre isso partir dela. Porque no momento em que parte dela, de fato, ela aprendeu. E ela não vai precisar ter alguém ali dizendo, faça desse jeito ou daquele. Porque ela vai saber. E aí ela vai internalizar muito mais os valores que essa família tem para trazer para ela do que comportamentos esperados. E aí, a qualquer comportamento, ela vai usar esses valores como recurso. Ah, é isso aqui que esperam de mim. Ela vai lá no livro de receita e fala, é assim que a mamãe faz, é assim que o papai faz, é isso aqui que funciona pra gente. É pra esse lugar que ela vai. E o acolhimento é parte essencial disso, porque aí eu aceito essa criança como ela é e falo, pode ser, vamos junto fazer isso aqui, né? Trazer essa criança muitas vezes pro colo e dizer, eu entendo, é frustrante quando a gente comete um erro. Dói, né? É incômodo. Mexe um monte de coisa na gente, é desagradável. Também já senti isso. Essa coisa que você falou, eu acho importante, né? Essa coisa da gente acolher a criança que ela é. E não a criança que a gente imaginou, desejou e idealizou. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu era uma mãe perfeita antes de ser mãe. Eu era incrível, né? Vai fazer tudo direitinho, vai estudar, e a vida como ela é. Né? A gente tem essa idealização de que as crianças têm que se comportar muito bem, têm que respeitar os adultos, não podem errar. Eu não sei de onde a gente tira isso, porque isso não é realidade. Então, a gente poder diminuir um pouquinho essa expectativa, essa fantasia que a gente tem de como é que as crianças têm que se comportar. As crianças se comportam como crianças, elas gritam, elas correm, elas quebram coisas. Faz parte, né? E eu acho que é muito a questão estrutural mesmo, social, de como a gente foi desenvolvendo os papéis da sociedade. Então, você tem ali a história do o maior e o menor, o mais forte e o mais fraco, o mais esperto e o que não é tão inteligente. A gente foi criando esses lugares e colocando como se eles fossem... tivesse uma hierarquia, de fato. E a criança, que até... pouquíssimo tempo atrás a gente entendia que chegava aqui como uma folha em branco. Imagina, esse aqui não sabe nada, não tem... que valor tem? Eu tenho que colocar o valor aqui. Nem que para isso eu precise bater, eu precise empurrar esse valor goela abaixo dessa criança até ela ser preenchida de alguma coisa. E se essa criança não tem valor, ela nem é uma pessoa, ela é só uma criança. Eu não preciso respeitar e ela tem que aprender como fazer, ela vai aprender comigo. E a gente aqui bem sabe o tanto que a gente pode aprender com essas crianças. O quanto eles nos ensinam o tempo inteiro, né? Então, uma das coisas que eu mais tenho aprendido é sobre o não, por exemplo. Toda vez que eu digo um não, e aí hoje em dia ele me diz, por que não? E eu fico sem resposta, eu falo, você pode. Pode, vai lá, tenta. Aí se questiona, né? Por que não? Que é do adulto atento e responsivo, eu tô aqui. Mãe, quero subir naquele lugar do brinquedo que não foi feito pra subir. Eu falo, não. Mas por que não? Porque você pode se machucar. Mas você tá aqui. Eu falo, você tem razão, eu tô aqui, eu consigo te ajudar.
a ponto de você poder subir sem se machucar. Então vamos tentar, eu vou com você. Né? É desse lugar que a gente tá falando, de observação de si e da criança. Acho que essa questão dos papéis que você trouxe também, que a gente se coloca, né, nos papéis da sociedade, no papel de mãe, no papel... A gente tem também um atrelamento muito grande do resultado. Então, assim, se meu filho não faz uma birra, eu sou uma boa mãe. Se os irmãos não brigam, eu sou uma boa mãe. E aí, quando isso acontece, né, isso me tira do meu centro, da minha seriedade, da minha imagem que eu quero transmitir de boa mãe, quando tem um comportamento em que eu me envergonho. Então, assim, eu tô no shopping, num restaurante, começa uma gritaria... Eu sinto vergonha, eu não sinto que eu sou uma boa mãe, e aí eu tendo a agir mal com os meus filhos. Por quê? Porque eu não estou olhando para eles, eu estou olhando para a sociedade me julgando. Então, a gente precisa também desconstruir esse papel do que é ser uma boa mãe. Eu sou uma boa mãe quando meu filho se sente amado e compreendido, ponto. É isso. Então, eu preciso aprender a olhar para a criança, né? E lembrar que é comportamento de criança, como vocês trouxeram. É a criança sendo criança. Sim. E eu trocar as minhas lentes, tentar enxergar na perspectiva da criança, que ela só quer se divertir, ela só quer brincar, né? Ela só quer testar, aprender, explorar. Se sentir segura, amada, independente dos erros que ela cometa. Exatamente. Necessidade básica que a gente tem como ser humano é se sentir amado. Exato. Né? A partir do momento que a gente se sente amado, a gente tem base para tudo. E aí a gente até pode experimentar sem medo de errar, porque eu sei que tem alguém que vai estar lá me amando, independente de eu errar ou acertar. Né? Isso traz uma segurança bem importante. É a história da mãe que é Porto, né? E aí essa criança pode ir e voltar. A gente vê muito isso quando a criança começa a andar, começa a engatinhar, vai um pouquinho longe, fica ali de olho, cadê onde tá, e aí eu posso voltar. Esse movimento é natural para a criança. De novo, porque eles precisam e eles sabem que precisam. E aí a gente tem que olhar muito para isso, né, Vivi? Eu acho que é desconstruir o olhar que a gente tem para a criança, é desconstruir o olhar que a gente tem para nós mesmas, é desconstruir essas expectativas todas que estão muito bagunçadas, né? Coisas que se espera de uma mãe. Gente, o que meu filho espera de mim? Eu tô oferecendo pra ele o que ele espera de mim? Eu acho que não tem nada mais poderoso do que isso. Junto com o amor, que é o que ele espera, ele não vai precisar de mais nada. Vai precisar de cuidado, de orientação, Sim. Mas internamente, para esse fortalecimento dessa criança, que vai se tornar um adulto que vai falar, ok, tô bem aqui comigo. Tô vivendo uma vida... É legal viver essa vida. Ele precisa saber que ele pode transitar seguro de que tem para onde voltar. Né? Esse lugar de volta, e de novo, do acolhimento é muito importante para a formação do indivíduo. Então a gente não tá falando só da infância, Sim, né? Sem dúvida. Esse nosso papo acho que foi incrível, né? A gente tá chegando ao fim, teria muito mais coisa para falar, porque quando a gente começa a falar de educação e de filhos, né, o assunto ele é muito extenso, mas acho que como mensagem final, assim, é entender que, assim, esse caminho não é mais fácil, não é mesmo, é mais desafiador, e a gente não precisa fazer esse caminho sozinho, a gente não precisa não precisa e não deve fazer isso sozinho, porque é muito difícil, né? Ativa muito os nossos gatilhos, as nossas memórias de infância, as nossas dificuldades. Então, busque ajuda, busque apoio de outras mães que também passam pelas mesmas dificuldades que todas nós passamos, né? E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final também e contassem pra gente aonde que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, para tirar dúvida, para buscar esse apoio também. Olha, eu acho que a mensagem final, ela é a do amor mesmo, né? Então, assim, por mais que seja difícil, desafiador, se tiver amor, se tiver esse cuidado, eu acho que a gente consegue, né? Muito legal você falar isso, né, Vivi? Porque tem muita coisa da maternidade solitária, né? As mães se sentem muito solitárias, então essa rede de apoio é poder ouvir que, nossa, o que acontece na minha casa, acontece na casa dela também, e é mais fácil, né? Quando a gente se sente apoiado, quando a gente se sente compreendido.
Eu acho que isso torna o caminho um pouquinho mais fácil. E eu tenho o Instagram, doutora Francine Ferreira, e podem me procurar lá. Mas a mensagem é essa do amor. Eu adoro falar do amor. Eu acho que o amor é o mais importante, né? De fato, eu acho que eu queria falar o seguinte, Vivi. Eu acho que, por muitas vezes, inclusive por conta dessa solidão, Fran, a gente muitas vezes olha e fala, não tem outra opção. Eu não tenho outro recurso. É só isso que eu sei fazer. E o fato é que se a gente se olhar com amor um pouquinho diferente, a gente vai perceber o que eu não quero repetir. O que eu tenho para oferecer de melhor? E deixar os nossos medos de lado um pouquinho e começar a vivenciar esse amor. Né? Porque muitas vezes a gente tem esse amor num lugar muito utópico. Mas como é que eu vivencio esse amor no dia a dia com meu filho? É na conexão? É no olho no olho? É num banho que a gente vai tomar junto? É numa brincadeira que ele me pediu pra fazer, não deu pra fazer ontem, mas hoje dá? Como que é isso? Então eu acho que a minha mensagem é essa: sintam esse amor e se investiguem nesse lugar. Como é que eu funciono quando eu tô bem e amando? Porque é dessa pessoa que meu filho precisa. Essa é a pessoa que ele mais quer. E é o que eu busco ser pro meu filho todos os dias, e é onde eu busco orientar as pessoas que se encontram comigo. Também tô no Instagram, no @agabigalvão, com B mudo, G-A-B Galvão. E fico à disposição. Perfeito, muito obrigada, vocês duas. Vocês me encontram também, @ViviCirineu no Instagram, Vivi Cirineu no YouTube também. E eu também estou de coração aberto à disposição para ajudar mães que queiram educar e quebrar esse ciclo de violência.